Estamos de volta com o programa Contraplano, recebendo hoje em nosso estúdio Guatassara Monteiro para falar um pouco sobre o seu trabalho e, em especial, sobre a exposição No Coração do Rio. Então, Guatassara, a gente encerrou o primeiro bloco falando sobre como você usa a religiosidade em suas obras, né? Nessa exposição especificamente, você pintou as Nossas Senhoras com diferentes padrões de beleza. Que mensagem que você quis passar? Então, como a galeria onde aconteceu a mostra, eu sabia que ia receber muitas escolas e foi um sucesso, né, de público, eu pensei em fazer umas imagens, né, representando a mulher brasileira. Então, eu fui para as nossas bases colonizadoras. Pintei uma Santa Índia, pintei uma Santa Negra, que seria Nossa Senhora Aparecida, e pintei representando as europeias, né? Pintei uma Santa Branca. E foi muito bem aceita. Tinha cabelo cacheado também, né? Tinha cabelo cacheado, mostrando, era uma homenagem para as mulheres, né? Diferentes belezas. E para aproximar essa religiosidade do público infantil, eu fiz em formato de bonequinhas, né? Então, ficou bem próximo das crianças. E a que mais, todas, né, fizeram sucesso, mas a que mais chamou a atenção foi uma Santa Índia, né? E essa Santa Índia, a coroa era o cocar, ela estava bem natural e ela estava basicamente nua. Então eu fiz, mas imagina, uma santa nua, ninguém polêmico. ia deixar eu expor, não é verdade? Então eu a fiz em oração, assim, né? E coloquei 2 periquitinhos aqui na frente dos seios, cobri os seios e fiz uma saia de palha cobrindo o joelho. Então ela ficou ali linda, comportada, delicada e chamou bastante atenção. Nós recebemos alguns seminaristas, recebemos um bispo e eles ficaram olhando. Nossa, eu nunca imaginei uma Santa Índia, né? Então foi bem interessante a partilha com eles. E como é que foi a resposta do público? As crianças se identificaram? As crianças se identificaram, né? Como eu sabia que a escola ela tem que ser neutra, então ela não ia estudar muito o tema das religiões. Só que as crianças se identificaram muito com o tema das religiões também, né? Só que as crianças elas foram mais pro tema da fauna e flora, natureza, onde eu pintei o muriqui, onde eu pintei o bicho preguiça que está aqui, né? E também no artesanato, porque a maioria delas já conhecia um pouco da arte dos figureiros, que eles são os mais famosos, são de Taubaté, mas também tem outros figureiros espalhados pelo vale também, né? Também tem em São José, aqui em Jacareí também tem umas pequenas iniciativas. E as suas obras, elas são bem coloridas, né? Então isso também chama a atenção das crianças, né? Você, apesar de você colocar bastante detalhe, você tem, assim, os traços que chamam a atenção do público infantil também, né? É verdade. E uma das obras, ela na verdade não era uma obra inédita, né, que chamou bastante atenção, foi uma instalação que eu fiz em 2012 e coube dentro do tema No Coração do Rio, porque é um cardume de peixes, tá? E embaixo tem um barqueiro, um barquinho com um barqueiro imaginário remando, né? E aí, o nome dessa obra chama Os Sonhos Andam em Cardume. E cada peixinho daquele ali nos representa, somos nós, seres humanos, no grande rio da vida. E mostra que a força vem das diferenças. Todos estamos no cardume, mas cada um tem um sonho, cada um é de um jeito. E dentro das escolas, isso a gente pode trabalhar os valores humanos, étnicos, sociais, e fez muito sucesso. Até porque ela era interativa. Cada criança ou adulto poderia escrever num papelzinho o seu sonho e depositar no rio, né, para ficar junto do cardume. Essa obra sempre arrebenta, assim, né? As pessoas ficam muito felizes com a proposta. Sim. Né? E falando em diferenças, a gente também muda muito, né? No decorrer dos anos. Você percebe que seu traço mudou bastante? No decorrer dos anos amadureceu muito, principalmente em estética. Ele começou meio tremidinho, né? Meio tímido. Hoje eu consigo, com obras menores, hoje eu consigo expandir mais as minhas ideias sem medo, com linhas mais firmes, com um trabalho com melhor acabamento. Isso é natural, esse amadurecimento. E quanto tempo, mais ou menos, que durou o processo de produção dessa exposição especificamente? Essa exposição foi cerca de 4 meses, o processo de produção. Desde a pesquisa, a concepção dos estudos, a criação das obras e a montagem levou 10 dias. E enquanto você está produzindo e pesquisando sobre essa obra, como que você se mantém financeiramente? Você continua
produzindo sobre outros temas? Ou você se fecha no seu processo criativo apenas nessa exposição? Fica imerso ali? Não dá para ser artista no Brasil, a gente tem que fazer muita coisa. Então, eu tenho uma empresa já há 7 anos, né? Essa empresa presta serviços para prefeituras, para SESCs. Então, ao mesmo tempo que eu estou produzindo, pintando, eu tenho uma gama de atividades que a empresa já faz anualmente, que as pessoas já ficam esperando, como festivais que eu organizo, cursos na Amazônia, no Nordeste. Eu levo pessoas daqui do Centro-Oeste para lá para fazer curso, beber direto da fonte, cursos em arte popular comigo. Eu presto também, faço muitas encomendas e presto serviço para prefeituras, com murais, né? E muitos projetos também usando a arte dentro da educação. Então, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, né? E o foco sempre, o trabalho principal são as exposições. Nossa, e como é que tá esse cenário da arte aqui no Vale do Paraíba mesmo? No Vale do Paraíba, eu sempre acho que a arte a gente tem que ter mais espaço, a gente tem que crescer, né? Sempre mais. Sim. Porque a arte, ela tá junto da educação. E eu acredito que pela arte, assim como ela me transformou, eu saí da Amazônia de um lugar super pobre, nasci, me criei em um lugar que eu posso considerar que era uma favela, né? Naquela época, hoje já mudou. E a arte, ela me deu maturidade emocional para acreditar que eu poderia viver dela um dia. E por meio da arte eu falei não para a droga, eu falei não para o crime, eu falei não para todas as pessoas que falaram que ser artista no Brasil não dá certo. Ela muda a vida das pessoas, Ela né? muda a vida das pessoas e abre a mente, abre o coração da gente. Tá? Então, eu acho que o Vale do Paraíba é um lugar muito rico, né? Do pouco que eu conheço 11 cidades só. Ele tem uma cultura extremamente... Mais do que muita gente que mora aqui. Extremamente forte, mas eu acho que para a arte sempre tem que ter mais espaço, né? Para mais exposições. E o grande problema dos artistas, eu acho que de todo mundo, a gente encalha muitas vezes na burocracia. Eu acho que a burocracia dos governos, em geral, ela devia ser um pouco mais leve, um pouco mais branda. Por exemplo, eu tive um projeto agora aprovado para Jacareí, né? Pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, pelo PROAC, né? Que é mais conhecido como PROAC, a sigla. E eu estou há 6 meses tentando conseguir o recurso para fazer esse projeto, que vai beneficiar 10 mil crianças, com livro, com uma exposição belíssima sobre patrimônio histórico. E estou à procura, né? Os empresários que quiserem colaborar com essa iniciativa, vai ser uma coisa muito bacana para a cidade. Eu vou contar a história dos prédios misturado com as lendas, né? Tentando sensibilizar as crianças para que elas protejam e possam se apossar realmente da cidade. Tenham orgulho da cidade onde elas vivem. Você vai misturar arte urbana, então. Ai, que bacana. Isso é bem bacana. E como que foi a resposta do público para a exposição, em geral? Olha, essa exposição, eu já esperava um grande número de educadores, professores, artistas e crianças. A resposta foi super positiva, né? Ultrapassou as minhas expectativas, porque não ficamos apenas com o público de São José dos Campos. Nós recebemos pessoas de várias cidades de São Paulo. E não só do Vale também, veio gente de outros lugares, veio gente de Campinas, Olambra, veio da capital. Vieram escolas de Pindamonhangaba, Caçapava, né? Aqui de Jacareí, foi prestigiar em São José. Foi muito legal, foi muito legal. Eu fiquei muito contente com esse carinho das pessoas. Que bacana. E qual que é a técnica que você utiliza para pintar? A grande maioria do que eu uso é acrílico sobre tela, né? Eu gosto muito da tinta acrílica porque ela me dá uma resposta muito rápida. E eu trabalho rapidamente. Eu sou um artista que eu não teria tanta paciência de ficar 4 meses para montar... 6 meses pintando um quadro, que às vezes a técnica óleo, ela demanda esse tempo por conta da secagem. Eu vou no acrílico, eu gosto mais. 4 meses para exposição também. Eu fiquei imaginando aqui, rapidez. 4 meses para produzir 54 trabalhos. 54 trabalhos. Nossa. E nessa exposição em especial, eu tive a ajuda de 3 colaboradores. Por exemplo, uma artista maravilhosa chamada Gláucia Lancelotti, lá de São José. Ela é especialista em bordado e arte têxtil. E eu fiz um manto para Nossa Senhora Aparecida. Só que eu não sei bordar, né? Que me perdoe minha bisavó, que está lá no céu, que era uma bordadeira excelente. Então, eu chamo alguém para fazer a parceria comigo.
né? Ela sabe bordar, eu fiz todo o projeto, a gente escolheu os tecidos juntos e ela montou o manto para mim. Eu acho muito bacana fazer essas parcerias, porque dá para a gente conseguir obras lindas, né? Que estão só na nossa imaginação e a gente não tem habilidade artística para fazer, né? Que bom que você não sabe, deixa um pouquinho as outras pessoas terem talento também, porque senão fica só para você. E para manter a opacidade e o brilho assim nas suas obras, porque dá para ver se alguém vier tirar uma fotografia, não fica aquele brilho no meio, né? Isso. Tem algumas obras, poucas, que eu deixo com brilho. Só que essas obras que vão para a galeria, com luz especial, eu faço um tratamento de verniz fosco, umas 6 camadas de verniz fosco. Isso ajuda na fotografia e ajuda também para o espectador na hora que ele está na galeria e a iluminação, às vezes, ela mais atrapalha do que ajuda na leitura de uma obra de arte. E ajuda na conservação também? Ajuda na conservação. Eu já tive um problema uma vez, que eu mandei uma obra para Belém do Pará, e essa obra foi num caixote, ela ficou guardada para um projeto, tá? Ela ficou guardada alguns meses num casarão antigo, e tinha cupim nesse casarão antigo. E como era madeirite, assim, que era a caixa, né, ficou 2 meses guardado, o cupim comeu a caixa. E olha só o que acontece. Foi aberta alguns dias antes da exposição e o quadro estava totalmente manchado. Graças a essas camadas de verniz, nós pudemos limpar o verniz e o quadro aparentemente não ficou com nenhuma sequela do ataque do cupim, né? Ele atacou a caixa, mas a obra foi salva. Então, fiz um novo tratamento de verniz e a obra está aí até hoje. Que coisa. E dá para perceber que em todas as suas obras tem um macaquinho ali, né? É verdade, né? tem sempre Quem é um macaquinho. Esse macaquinho? É você? É a sua assinatura? Como que surgiu a história desse macaquinho? Eu acho que esse macaquinho tem muito a minha personalidade, que eu sou muito brincalhão também, né? E esse macaco, quando eu comecei a pintar, eu pintava muita roupa, né? E eu sou muito desastrado para pintar. Muitas das minhas técnicas, né, das histórias dos arabescos, do que eu uso, nasceu dos meus erros, tá? Então, às vezes eu ia pintar uma camiseta e ela borrava inteira. Esse macaco eu colocava para tapar o borrão. Olha que engraçado, eu falo isso nas escolas, as crianças adoram. Então, eu não podia perder a peça, que eu vivia disso, vivo disso, né? E aí eu ia vender nas feiras em São Paulo para estrangeiro, quanto mais macaquinho, mais rápido vendia a peça. E eu pintava na hora para fazer uma performance e tal. Aquelas peças que não tinham macaquinho, eles pediam para colocar e eu secar na hora. Então acabou virando uma marca que nasceu a partir de um erro. A partir de um erro. Virou sua identidade. Virou a identidade. Eu já tive uma obra devolvida que eu tinha esquecido de colocar o macaco. Aí eu tive que raspar o verniz, ir no cartório e fazer um novo documento, né, que acompanha cada quadro, acompanha um certificado de autenticidade, fotografar, fazer um novo documento para dar para o cliente. Para colocar o macaquinho. Ele falou, tua assinatura tu esquece, mas o macaco não. Que legal. E em quem você se inspira? A primeira né, pessoa que eu me inspiro, eu tenho muito orgulho, tá no céu já, é meu pai, que era contador de histórias, ele tinha até diploma de mentiroso. Então eu já fiz muitas obras baseadas nas histórias dele. É por isso que eu pinto muita cobra, muita serpente, né? A maioria das histórias que eu gostava tinha a ver com as serpentes gigantes das histórias do meu pai, né? E quando eu entrei na faculdade, eu descobri que o que ele fazia era folclore de raiz. Não era mentira, né? Mentira era minha mãe que ficava brava. Tu já tá contando história para os teus filhos. Deixa de contar essas mentiras, homem. Mamãe falava pro papai, né? E hoje, muitas dessas histórias influenciam direto a minha produção. A segunda é a arte marajoara, que é algo que eu pesquiso desde a minha infância também, que é uma paixão minha, arte rupestre no Pará. E aí, em 2004, depois que eu conheci Jacareí, eu participei de um projeto na Paraíba. Quando eu cheguei no Nordeste, eu me deparei com muitos artistas primitivistas lá. E um dos artistas, inclusive que eu tenho uma obra que já conheci pessoalmente, é o Clóvis Júnior. Ele só pinta pessoas com muita alegria e em festa. Então, a partir daquele momento, eu comecei a pintar super colorido e a trazer alegria. O que é que minha vida tem de bom para mostrar, né? Inspirado também no trabalho dele, né? No conceito do trabalho dele. Você leva as pessoas à reflexão, mas de um modo alegre, né? Um modo alegre, que é uma característica do meu trabalho. Então, agora, para a gente finalizar, você tem algum projeto em andamento? Qual é o futuro da exposição?
Então, tem algumas possibilidades. Ela tem uma possibilidade de vir para Jacareí, né? Eu estou esperando fechar esse combinado, esse acerto. E também um novo convite para São José dos Campos, em um outro espaço, tá? Também tem uma possibilidade, um convite para São Paulo, para a capital. E eu acho que de exposição, o maior projeto desse ano é que eu vou participar de uma coletiva. Eu vou participar com 4 obras no Carrossel do Louvre, em Paris. Vai ser o meu primeiro trabalho no exterior relacionados às minhas pinturas, né? Que eu já fiz algumas outras coisas no México e na Argentina relacionado aos cursos de arte e danças circulares, que eu também trabalho. E serão obras inéditas? Inéditas. Serão surpresa. Em breve vocês vão conhecer. Que bacana. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, depois ver o resultado do sucesso que vai ser, né, da sua exposição no Louvre. Opa! Como te encontrar? Qual o seu contato? Para comprar também suas obras? Isso. Primeiro, tem o meu Facebook, que é Guatassara Monteiro, que é onde tem mais informação. Tem o Facebook da minha empresa, que é Guatassara Brasil, né, que é a minha empresa. Tem também o meu site, que é guatassarabrasil.com ou .com.br. As pessoas podem entrar e as pessoas podem ir direto no meu ateliê. Liga, né, lá no site tem um telefone, pode agendar uma visita e é aberto para todo mundo, né? E além das obras, eu tenho uma série de produtos, camisetas, bolsas, louças, canecas, que são produtos que levam a arte aplicada e fica mais acessível para todas as pessoas. Todos os bolsos, né? Todos os bolsos. Guatassara, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, muito sucesso para você, eu que pelo seu agradeço. trabalho. Muito obrigado, Patrícia. E termina aqui o programa Contraplano. Eu agradeço a participação mais uma vez do Guatassara e de você aí de casa que nos acompanha. Se você gostou da nossa entrevista e quer assistir de novo, pode acessar o nosso canal no YouTube e acompanhar a nossa programação completa. Um beijo e até a próxima!